Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, nós agradecemos a Deus por estarmos mais uma vez reunidos. Que Deus abençoe os irmãos, dando uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Que Deus abençoe também nossos amigos e familiares que têm participado da nossa live. Agradecemos a Deus por poder ser instrumento de bênção na vida de nossos irmãos e sermos também edificados através da sua palavra. Irmãos, nós vamos orar antes da leitura da palavra de Deus. Vamos falar com Deus inicialmente. Senhor, louvamos o teu nome e te bendizemos. Agradecidos, Senhor, por este dia que o Senhor fez. Por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. Também te agradecemos por esse momento em que nos reunimos para compartilhar a tua palavra, Senhor, com os nossos irmãos. Pedimos, ó Deus, que tu nos abençoe. Que tu abençoe, Senhor, aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão, abençoando-nos, ó Deus, com a tua direção, com a direção do teu Espírito, dando-nos iluminação, discernimento, abençoando todas as famílias reunidas nesse momento. Nós louvamos a Deus, a ti, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos fazendo a leitura para a nossa reflexão no capítulo 2 do livro de Neemias. Os irmãos que quiserem acompanhar a leitura, livro de Neemias, nós vamos fazer a leitura no capítulo 2, a partir do versículo 17 até o versículo 20. E diz o texto assim: Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei: como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, e nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos, nós estaremos, pois, fazendo a nossa meditação de hoje, a nossa reflexão, recebendo a orientação da palavra de Deus através desse texto do profeta Neemias. Neemias chegou em Jerusalém, como mostra o capítulo 2. Ele fez todo um levantamento da situação em que se encontrava o povo. Ele levantou as necessidades, o sofrimento daquele povo, viu a
calamidade em que estava a cidade de Jerusalém, e então ele, segundo a orientação de Deus, tomou a frente daquele trabalho de reconstrução da cidade. Nós estamos passando também por uma situação de calamidade. Nós estamos enfrentando, nesse momento, essa pandemia que assola não só o Brasil, como assola o mundo, as nações do mundo. Quase todas as nações, se não todas as nações, estão também assolados por essa pandemia. E nesse momento é na palavra de Deus que nós encontramos o lenitivo, a orientação para que nós sejamos encorajados, para que nós sejamos animados para que possamos seguir em frente. Portanto, nesta orientação do texto, nós vamos ver algumas questões que nos servirão de base para nós alavancarmos a nossa vida, para continuarmos em frente e, apesar de estarmos parados, mas estamos agindo, estamos buscando a orientação de Deus, estamos orando por nós mesmos, pela igreja, orando pelo Brasil, orando pelo mundo, e esta é a melhor das ações que pode ter o povo de Deus. Portanto, nós vamos ver algumas questões aqui que o servo de Deus deve fazer em tempos de calamidade. A primeira delas, irmãos, é que em tempos de calamidade, o servo de Deus deve colocar o foco na solução. Observe o versículo 17. Diz assim: Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Observe que Neemias reconhece a calamidade, reconhece que a cidade está totalmente assolada, reconhece que as portas estão queimadas, mas ele não se assenta e chora, ele não coloca o foco na crise, ele coloca o foco na solução. E o que é que o versículo nos diz na sua continuidade? Diz assim: Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou seja, deixemos de ser vergonha. Portanto, irmãos, no momento como esse, de calamidade, não podemos colocar o foco na doença, o foco nessa questão que atinge o Brasil e o mundo, mas o foco na solução. Ou seja, é preciso buscar alternativas, é preciso começar orando, buscando a presença de Deus, para que nós possamos sair dessa crise e possamos continuar a nossa trajetória, a nossa caminhada. Se nós colocarmos o foco no problema, o que nós vamos fazer é somente nos assentar e chorar, e mais nada. Mas o texto nos ensina que em tempos de calamidade, o servo de Deus deve colocar o foco na solução. Uma segunda orientação desse texto que lemos mostra que em tempo de calamidade, o servo de Deus deve reconhecer que Deus está presente na sua vida. Essa é a segunda questão que nós temos, e aqui o texto do versículo 18, a primeira parte, diz assim: E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo.
Então é isso que diz o texto. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Portanto, irmãos, uma segunda questão importantíssima, que é vital para que sejamos encorajados, sejamos animados, para que não percamos o foco, é o fato de reconhecer que Deus está presente na nossa vida, como Neemias reconheceu quando fez esta declaração magistral, a declaração da presença da boa mão de Deus na sua vida, da boa mão de Deus com ele. Portanto, é assim que devemos enfrentar a dificuldade, é assim que nós devemos colocar o foco na solução e não no problema, reconhecendo que a boa mão do Senhor está conosco. Uma terceira questão apresentada pelo texto está na segunda parte do versículo 18 e mostra que em tempo de calamidade o servo de Deus deve assumir o seu compromisso. Observe que o texto vai dizer assim: então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para toda a boa obra. Ou seja, o povo foi animado, o povo foi encorajado, o povo se levantou diante da presença de um líder como Neemias. Aqui diz o texto que todos eles se levantaram e disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E aí eles que estavam aterrorizados, assolados, naquele momento, diz o texto, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Foram fortalecidos, foram encorajados, foram animados, sempre com foco na solução. Mas para que isso acontecesse, foi preciso que Neemias os encorajasse. É preciso que os servos de Deus, todos eles, estejam sempre prontos para encorajar os mais fracos, para que eles se fortaleçam, para que eles também se animem, para que eles se levantem, para que eles confiem na boa mão do Senhor, que sempre está conosco, e possam seguir em frente. Portanto, esta foi a orientação, esta, na verdade, é a orientação, não é a orientação que o texto nos traz. Uma quarta questão que nós temos nesse texto está lá no versículo 20 e vai mostrar que em tempo de calamidade o servo de Deus deve reconhecer que todo êxito provém de Deus. Todo e qualquer êxito provém de Deus. Veja o texto, diz assim: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Portanto, esta é a orientação da primeira parte do texto, no versículo 20. Em tempo de calamidade, o servo de Deus reconhece, muito embora ele faça a sua parte, e é isso que devemos fazer sempre, não podemos abrir mão do envolvimento com o nosso trabalho, do envolvimento com a causa de Deus, do envolvimento com os desafios que temos pela frente, mas sabendo que todo êxito que nós pudermos alcançar ou que nós alcançarmos é de Deus, provém de Deus, é originado em Deus. Portanto, em tempo de calamidade, o servo de Deus deve reconhecer que todo êxito provém de Deus. Irmãos,
nós estamos vivendo essa calamidade, nós estamos vivendo esse momento de crise, essa convulsão que se dá em todos os países, não só no Brasil, que acontece não apenas conosco, não apenas no país em que habitamos, mas em todas as nações. Agora, uma certeza nós temos: não é na política, não é no poder econômico, não é na ciência, muito embora nós creiamos que Deus é o Senhor e controla todas as coisas, está também à frente de todas essas coisas. Deus é o Senhor da ciência, muito embora os cientistas não reconheçam isso. Deus é o Senhor dos políticos, muito embora eles não reconheçam. Deus é o Senhor daqueles que detêm o poder econômico, muito embora eles não reconheçam isso. Deus está no controle de todas as coisas. O homem é nada. Sem Deus, o homem está absolutamente perdido. Portanto, se nós queremos viver uma vida que agrade a Deus, viver uma vida em que tenhamos triunfo, em que tenhamos sucesso na nossa empreitada, precisamos fazer a nossa parte, como fizeram Neemias e o povo. Mas é preciso reconhecer que todo êxito da nossa empreitada, todo êxito do nosso trabalho, todo êxito que tivermos em nossas ações, provém de Deus. Deus é o Senhor da vida. Deus é aquele que nos conduz. Deus é aquele que dirige os nossos passos. Deus é aquele que pode nos dar a vitória. Portanto, irmãos, Deus esteja abençoando a todas as famílias que estão ao alcance da nossa transmissão, todos os amigos, todos os familiares, que Deus esteja abençoando as suas vidas, que Deus esteja conduzindo os seus passos. Reconheçam, irmãos, e nós devemos reconhecer também, todos nós, reconheçamos, portanto, que de Deus provém todo o êxito de toda e qualquer empreitada que fizermos, para a glória do seu nome. Portanto, Deus abençoe a todos neste dia e mais essa oportunidade que tivemos de compartilhar esses momentos de edificação através da orientação da palavra de Deus. Nós estaremos agora orando, irmãos, e antes nós queremos registrar aqui um pedido especial de oração. Nós estaremos orando por alguns familiares da Luzinete, que é esposa do Josué, o meu cunhado. Nós estaremos orando com alguma dessas pessoas que são muito caras e que estão carecendo das nossas orações, da oração do povo de Deus. A dona Eulália Vieira, que é a mãe da Luzinete, para nós na intimidade a Lu. Nós queremos orar também pelo Júlio Gonçalves Dantas, que é o esposo da dona Eulália, que carinhosamente, na intimidade, chamado de Baiano. Nós vamos orar pelo Albério Vieira, que é o irmão da Luzinete, e também carinhosamente chamado de Berinho. Nós estaremos orando por eles, são residentes lá em Maricá, e nós estamos sempre mantendo contato, nós estamos sempre lembrando dessas pessoas, desses irmãos nossos, Josué e a Lu, a dona Eulália, todas essas pessoas citadas aí, agora do Júlio e também do Berinho. Nós vamos orar, incluindo o nome dessas pessoas muito queridas, dessas pessoas que, muito mais do que nós, são queridas para Deus. Nós somos amadas por Deus. Nós vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome.
nós te bendizemos, nós te agradecemos, especialmente colocando diante de ti a vida de cada família reunida nesse momento, ouvindo a tua palavra e sendo edificada através dela. Louvamos o teu nome por isso e pedimos, Senhor, que tu estejas abençoando rica e abundantemente a todas as famílias da nossa igreja, todos os nossos amigos e todos os nossos familiares. Rogamos, ó Deus, que tu estejas tomando nas tuas mãos a vida da dona Eulália, do Júlio. Dona Eulália é chamada de Lalá, também na intimidade, com muito carinho, e também o Júlio, chamado de Baiano, na intimidade e muito carinhosamente. E o Berinho, que é o Albério, mais conhecido como Berinho, que tu estejas abençoando cada uma dessas pessoas. Abençoa também profunda e abundantemente a pessoa do Josué, meu cunhado, Yalu. Tem misericórdia, Senhor, desses nossos irmãos, tomando-os em tuas mãos, dirigindo os seus passos, conduzindo as suas vidas. Ó Deus, também pedimos que tu venhas abençoar os nossos familiares, abençoando todos aqueles que têm sido alcançados por essa transmissão. Pedimos, ó Deus, que tu venhas abençoar nesse momento de calamidade o nosso país, as nossas autoridades, abençoando e dando lucidez e discernimento às nossas autoridades, para que tomem decisões sábias, para que tomem decisões voltadas para o bem-estar da população brasileira, tanto a nível do governo federal, como dos governos estaduais e municipais, governadores e prefeitos. Ó Senhor, tem misericórdia, abençoando. Abençoa também aqueles que estão à frente dos hospitais, atendendo com muito carinho, lutando pela vida daqueles que estão infectados pelo coronavírus. Abençoando, Senhor, os profissionais de saúde, todos eles, tanto os médicos, como enfermeiros e enfermeiras, como também os profissionais do trabalho mais comum. Ó Senhor, tem misericórdia de todos aqueles que auxiliam na limpeza dos hospitais, para manterem os hospitais limpos e livres, Senhor, de maiores infecções. Misericórdia, Senhor, nós pedimos de todas essas pessoas. Abençoe os nossos cientistas, para que trabalhem com afinco, trabalhem com muito esforço, para que encontrem uma medicação eficaz e uma vacina para controlar essa doença, para eliminar essa doença da vida do povo brasileiro e da população mundial. Misericórdia de nós, dá-nos uma boa noite, uma noite de sono abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que Deus esteja abençoando aos nossos amados e diletos irmãos. Que Deus esteja abençoando a todos, dando-lhes uma abençoada noite de sono, um sono reparador, um sono que possa trazer também tranquilidade aos corações dos irmãos, para que durmam bem e acordem bem e animados. Ó Senhor, nós pedimos isso pelos nossos irmãos. Amanhã, nosso trabalho, nós temos um trabalho às 9 horas e nós temos o culto às 7h30, 19h30. Então, temos a devocional pela parte da manhã e o nosso culto às 19h30. E pedimos aos irmãos que estejam sempre apostos, apoiando o nosso trabalho, apoiando o trabalho, divulgando o trabalho da nossa igreja que está sendo feito nesse momento, desta maneira, através da mídia. Nós rogamos a Deus que esteja abençoando abundantemente a todos. Portanto, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.